Bom dia, gente! Muito prazer. Aqui quem fala é o professor Gabriel de redação. Eu estou muito feliz de voltar a falar com vocês nessa manhã maravilhosa de sábado. Então, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham lido bons livros, assistido a boas séries e estejam em casa bem e saudáveis com a família, tá? Gostaria de agradecer à secretaria por essa oportunidade, gostaria de agradecer ao colégio também por eu estar aqui e gostaria de agradecer a vocês também que estão aí do outro lado me assistindo nesse sábado e também quem vai me ver depois. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então, gente, o que eu vou fazer hoje com vocês? O que a gente vai abordar na nossa aula de hoje? E é simplesmente o básico. A gente vai falar um pouco daquele básico sobre a redação, daquilo que faz a redação ser a redação, que é justamente a definição de texto dissertativo argumentativo, o que é dissertar, o que é argumentar, e por isso, nessa lógica, qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Por que fazer aquela divisão clássica que eu tenho certeza que muitos já ouviram? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Por que fazer tudo isso? O que tem que ter numa boa introdução? O que tem que ter num bom desenvolvimento? E o que tem que ter numa boa conclusão, tá? A gente vai fazer isso hoje e, é claro, lendo o texto, vendo o exemplo de quem tirou 1000, para vocês também poderem acertar. Porque redação é isso, gente. Redação é prática e é estudo. É aprender com quem já fez e com quem já sabe, tá? Então vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, um pouco de definição e estrutura. Pá. Botão. Eita. Um minutinho. Acho que tem que clicar aqui. Opa, foi. Então, de onde eu tirei meu material? Meu material foi da cartilha do estudante do Enem, que vocês podem encontrar online nesse link que eu disponibilizei, tá aí no slide para vocês verem. Tem um monte de dicas muito legais e muito pertinentes para você, aluno, que quer se inteirar melhor do que é a prova, do que você vai ser analisado e o que você tem que fazer para atingir aquele sonhado 1000, aquela sonhada vaga, tá? Então essa aí é a minha grande fonte e aí nós entramos nessa questão que é justamente o controle passa. Aí tá indo para um lado, mas não tá indo. Foi, agora foi. O que é dissertar? E para isso eu entrei em contato com um grande especialista, o Dr. Google, o nosso querido doutor dos conhecimentos, muitos acertados, muitos errados, mas ainda assim, doutor dos conhecimentos. O que é dissertar, gente? Dissertar, segundo o dicionário, é expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo. Expor no sentido de falar sobre, tá, gente? Então, dissertar é falar sobre um assunto de maneira organizada, tá, gente? Isso é dissertar. E aí a gente vai para o outro lado, que é argumentar. O que seria argumentar, segundo o nosso querido Dr. Google? Argumentar seria apresentar fatos e razões lógicas, provas, etc., que confirmem uma afirmação, uma tese, um ponto de vista. Eu vou entrar mais em detalhes sobre essa tese que vocês estão lendo aí, mas só para adiantar, para que não fique a dúvida, tese é ponto de vista, tese é opinião. Dessa forma, o texto, a redação do Enem, é um texto em que você faz o quê? Você fala sobre um tema e você defende a sua opinião. Em suma, em resumo, essa é a ideia por trás da redação do Enem. Agora, e aí onde a gente entra na próxima questão. Opa, foi muito. O texto dissertativo argumentativo, em português, vocês vão ver ou já viram que dissertação e argumentação são tipologias textuais, não são gêneros textuais. A diferença entre tipo e gênero cabe aí a uma aula toda só sobre isso, mas o que eu vou dizer para vocês é que textos dissertativos argumentativos são vários. Um exemplo é a carta do leitor, que está na tela de vocês. Outro exemplo é o artigo de opinião, que também agora apareceu na tela de vocês. Então, o que esses textos todos têm em comum?
essa mesma função que está aí no slide. Convencer o seu leitor de um ponto de vista. Convencimento. E essa é a grande importância da redação do Enem. É por isso que ela é usada para cobrar a nossa entrada na tão sonhada universidade pública. É porque argumentar, defender um ponto de vista e expor uma ideia são duas das competências mais importantes na vida do ser humano. É no diálogo com o chefe, é no diálogo com um namorado, uma namorada, é no pedido com os pais, é na conversa com os amigos. Quem sabe expor bem e quem sabe argumentar bem é capaz de tudo. E são duas habilidades que vão ser importantíssimas em todas as fases da sua vida. Por isso o Enem traz e cobra essas duas competências na forma da redação do Enem, que é diferente da carta do leitor e que é diferente do artigo de opinião, e a gente vai ver isso já já, tá? Então, o dissertativo argumentativo é isso. É um texto em que você fala sobre um assunto, você expõe, você disserta e você defende um ponto de vista. Você argumenta. E essa é a chave, usando fatos, lógica, dados, citações. Nada de segundas vozes da minha cabeça, viu, gente? Tem que ser coisa bem embasada, tá? E como nós vimos na aula anterior aqui, por aqui, e a competência 3 e a competência 2 tem tudo a ver com essa ideia de trazer conhecimentos de fora, ok? Vamos lá. Piu. Aí foi. Uma coisa sobre opinião, tá, gente? Por mais que a argumentação envolva a defesa de uma opinião, não pode de jeito nenhum, na redação do Enem, dizer eu acho, eu acredito, eu penso, na minha visão, na minha opinião, nada disso. O texto do Enem é uma produção objetiva, tá? Nada de dizer na primeira pessoa, eu acredito, eu acho, nada disso, tá? Porque existe uma diferença entre achismo e argumentação. Como a gente viu na definição do Dr. Google, a argumentação é fatos. São fatos. A argumentação é fatos, é defesa de ideias, entendeu? É tudo isso. Isso é argumentar. Lógica também, não é eu acho, eu acredito. Não façam isso. Evitem primeira pessoa na redação, eu, nós. Sempre tentem usar aquela terceira pessoa impessoal, porque dá essa ideia tão desejada pelo Enem de objetividade, tá? Então, argumentar e apresentar fatos, pensamentos de autoridades e raciocínio lógico objetivo para defender a sua opinião. Enfim, sem mais delongas, sem mais enrolação, a gente entra agora na estrutura da redação do Enem. Como é que se organiza a redação do Enem? A gente começa aí com... Ai meu Deus. Com a redação. Essa redação é dividida em 3 etapas que muitos de vocês já conhecem, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Veja só, tem até uma pausa dramática para a conclusão aparecer. Vejam só o senso do slide. Então, a redação do Enem é dividida nessas 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes tem uma função específica, tá? Para passar essa grande função que é convencer. E por que é dividido assim? Porque, gente, vocês já experimentaram isso na vida de vocês. A maneira mais fácil de pedir algo para alguém é como? Você chegar, mãe, sobre aquela festa que eu queria ir com os meus amigos, você trouxe o tema. Será que eu posso ir? Vai ser muito legal. Sua opinião e o que você quer. Depois você desenvolve. Mãe, todos os meus amigos vão, todo mundo vai, não tem problema, tá? Você está dando um argumento, você está dando um motivo, uma razão lógica para que sua mãe acate a sua ideia inicial. E por fim você conclui, mãe, eu vou ficar muito feliz, me deixe ir.
Veja como essa lógica argumentativa, ela funciona para quase tudo da nossa vida. A redação do Enem mimetiza, imita e segue essa estrutura. Então vamos lá, o que tem mais ou menos na introdução? A introdução apresenta o tema sobre o qual você vai falar e expõe a tese já adiantando como ponto de vista. O desenvolvimento nos apresenta a argumentação, que fatos, que lógicas, que citações e que, enfim, pesquisas, que N mundo de conhecimentos você traz para justificar a sua opinião, a sua tese. E por fim, na conclusão, nós temos o fechamento da tese, reforçando os conceitos trabalhados lá no começo, e a proposta de intervenção, que é algo específico do Enem. Nós vamos ver assim que chegarmos na parte sobre conclusão. Relaxa, aguenta, que nós vamos chegar lá. Vamos lá? E agora eu vou falar um pouco mais sobre a introdução em si. A introdução em si. Primeiramente, a introdução. O primeiro passo é sempre importante. Então, vamos passar aqui. Aí vai passar aqui. A introdução, você vê como a introdução é dramática. Ela espera que a gente se prepare para ela. Pronto. A introdução, gente, é essa parte do texto que chama o leitor para a leitura. É essa parte do texto que cativa o seu leitor e que mostra para ele, que dá para ele, na verdade, a curiosidade, o interesse e o gosto de fazer parte dessa leitura, de entrar junto com o texto no grande desenvolvimento. É responsável por manter o leitor, mantê-lo entretido e interessado no que é abordado. Na redação do Enem, essa introdução, essa parte, esse trecho é composto por apresentação do tema, que ressalta a relevância sobre a discussão do tema na nossa sociedade, e a tese, que é o ponto de vista, a opinião, tá? No caso específico do Enem e dos demais vestibulares, o tema já é levantado. Você não inventa o tema é dado a você pela prova. Mas, gente, não deixem isso subir a cabeça de vocês como se fosse uma coisa fácil e já dada. Porque, principalmente no Enem, muitos temas têm aí uma casquinha de banana, tem aí uma pegadinha que pode, caso não seja atentada, caso não tenha atenção prestada a ela, deslizar. Por exemplo, o caso emblemático do tema que foi a persistência da violência contra a mulher. O centro do tema era persistência. Não adiantava falar só dos males da violência, das causas e das consequências. Tinha que abordar a persistência. Leiam com muita atenção o tema do Enem, leiam com muito cuidado, porque é num deslize como esse que pontos essenciais são perdidos. Mas enfim, além dessa apresentação, nós temos a tese, que é a opinião, tá? E que na introdução existem diversas estratégias para você fazer uma introdução. Nós não podemos abordá-las agora, nesse exato momento, porque a ideia é só um panorama geral. Depois, quem sabe, aulas de aprofundamento nessas estratégias. Mas vou ler um texto com vocês e vou analisar a estratégia que a aluna nota 1000 usou. Eu já adiantei o ponto. Aqui tem um trecho de uma redação nota 1000 da aluna Alana Miranda, 2019, 22 anos de Uberlândia, Minas Gerais. Redação nota 1000. Vamos lá. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na atualidade, na contemporaneidade, a sua limitação social em virtude, ou seja, por causa do discurso elitizado, do discurso da elite elitista que o compõe e é da falta de acesso por parte da população.
essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Essa foi a introdução da aluna. E agora vamos analisar, tintim por tintim, como é que ela dividiu a introdução dela segundo essas nossas categorias. Vamos lá. Piu, piu. Calma. Pronto, foi. Vejam só, eu marquei em azul, como vocês podem ver, a apresentação do tema. Esses dois primeiros períodos, que vão de ao longo e terminam em adesão das massas ao governo, apresentam o tema para a gente e falam sobre a importância desse tema. E aí o texto continua e a gente chega na parte amarela, que é justamente o centro da argumentação, que é o centro da opinião. O cinema, nota-se no cinema a sua limitação social em virtude do discurso elitizado. Isso, minha gente, é a opinião da estudante. Para ela, essa falta de democratização do acesso ao cinema se dá por conta desse discurso, dessa ideia, dessa crendice, usando aí o português bem brasileiro, de que cinema é coisa de elite. Então essa é a opinião da aluna. Vejam como ela faz isso de maneira objetiva, de maneira impessoal. Nota-se. Nota-se. Não é eu acho que, eu noto o que. Nota-se. Observem o verbo. Então, a grande tese dela é que essa limitação social, né, essa segregação, essa falta de acesso, falta de democratização, se dá em virtude de um discurso elitizado. E aí, logo depois da introdução, quando nós chegamos no desenvolvimento, ela vai explicar motivos, vai explicar razões e vai trazer fatos e ideias para justificar essa tese. Então, gente, muito cuidado. Um erro muito comum nas redações, né, são alunos que contextualizam o tema. Nesse caso dela, é uma estratégia, foi a contextualização histórica, ou seja, ela pegou um fato histórico, né, que é o início do século XX, com os regimes totalitários, né, nazismo, fascismo e tudo mais. Ela pegou esse contexto histórico e trouxe para embasar, para dar força à argumentação dela. Então, citação histórica, né, contextualização histórica, na verdade, é uma das estratégias para introduzir a redação. E aí, em amarelo, a tese dela. Outra coisa que ela faz, e que eu não marquei no slide porque não é obrigatório, mas alguns escritores gostam de fazer isso, e é bem chique, sendo sincero, é você introduzir, é você dar indícios, dar pistas da sua conclusão, da sua proposta de intervenção. Vejam o final. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada, tarará, tarará, tarará. Isso é uma solução. Então percebam como ela na introdução está trazendo um elemento que ela só vai trazer de volta lá na conclusão. Vejam o domínio do que ela vai falar. Isso não é obrigatório, por isso que eu não marquei, mas é chique. Então, por isso que eu estou salientando. É interessante. Vamos lá! O desenvolvimento, gente, porque as justificativas, o embasamento teórico e a lógica, elas agradam ao leitor. O leitor, quando vê um texto defendido por ideias que não são só da cabeça de quem escreve, se sente na tendência, se sente inclinado a, pelo menos, dar crédito ao que o escritor está dizendo. Porque quando eu digo, olha, na minha opinião, eu acho que suco de uva é o melhor. Aí você provavelmente discorda de mim e diz, beleza, Gabriel, senta lá. Beleza, bom pra você que o seu suco preferido é de uva. Entendeu? Quando eu digo só a minha opinião e não dou embasamento, o argumento termina aí, o problema é seu. Mas quando eu trago fatos, quando eu trago pontos de vista, isso muda de figura. Por exemplo, suco de uva é o melhor. Cientistas da universidade de sei lá das quantas comprovaram, com base em estudos, em alimentação, que o suco de uva traz muitos benefícios para a saúde, mais do que os outros. Quando eu uso um dado estatístico, eu dou crédito à minha fala.
Obviamente que dados estatísticos e fatos têm que ser usados de maneira consciente, de maneira verdadeira, gente. Um problema muito grande que tem ocorrido no Brasil, que é o problema das fake news, vem justamente disso. Pessoas que querem defender ideias, mas como não tem embasamento verdadeiro, inventam. Então, gente, muito cuidado. Sempre que for trazer coisa na redação, citação, estudo, análise, por favor, que sejam verdadeiros, tá? Por favor. Vamos lá? Pronto, foi. O desenvolvimento, gente, o desenvolvimento é composto pela argumentação do texto em apoio do ponto de vista, como a gente já vem falando aqui. A argumentação é a defesa, é a lógica, é a citação, é tudo isso que reforça a sua ideia e dá importância para a sua ideia, tá? É no desenvolvimento que encontramos a maior densidade de citações e dados estatísticos, até porque é o desenvolvimento que desenvolve, que acrescenta significados ao seu texto, tá? Normalmente a redação do Enem, entrando na redação do Enem, é dividida em 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3, tá? O que determina essa quantidade de parágrafos? É a vontade do autor? Não necessariamente. É a estratégia argumentativa que o autor adota, tá? Mais uma vez, infelizmente, por conta do tempo, nós não vamos ter espaço para falar das diversas estratégias de desenvolvimento. Mas eu cito algumas aqui embaixo só para que vocês, se tiverem curiosidade, possam pesquisar depois, tá? Nós temos comparação entre dados, entre fatores, entre situação de uma cidade e situação de outra, comparação entre 2 dados, relações de causa e consequência, argumento e contra-argumento, citação, exemplificação. São várias das estratégias que trazem dados para justificar o seu ponto de vista, tá? E o desenvolvimento é a alma do seu texto. Se a introdução é o chamariz que te traz, é o fogo que atrai, né? Que te atrai para olhar, o desenvolvimento é o que te faz ficar. É o conteúdo, é a carne, é o grosso, né? Como costumam dizer, do texto, tá? Então, muito cuidado. E aí, dessa questão do poder de uma boa argumentação, eu trago a imagem de um filme desses de advogado, né? Desses filmes de tribunal, que passa muito Sessão da Tarde, né? Enfim, acho que vocês já assistiram vários desses. E como uma argumentação bem feita tem o poder de salvar ou o poder de condenar alguém, gente. Argumentar, como eu falei no começo, é uma das competências mais importantes da vida do ser humano. Tem o poder de salvar, tem o poder de condenar. Tem o poder de trazer prazer e tem o poder de trazer dor. A argumentação é forte nesse sentido. Então, aprender a argumentar é aprender a viver. Enfim. E aí, no caso do texto que a gente trouxe, né, da Alana, ela fez 2 parágrafos de desenvolvimento. 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Esse é o primeiro, vamos ler os 2 e vamos analisar os 2 em detalhe, até para entender qual é a estratégia argumentativa que a nossa querida Alana adota. Que estratégias são essas? Mas vamos lá. Continuando diretamente depois da nossa introdução. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou, ou seja, fez a continuação da exclusão das classes inferiores. Nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio, segundo Michel Foucault, um filósofo francês, o poder articula-se, ou seja, une-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção e opressão, os quais aumentam a subordinação, aumentam aí a pessoa ficar subordinada, ficar oprimida. Sob essa ótica, nesse ponto de vista, constata-se que o discurso hegemônico, o discurso dominante introduzido na modernidade, moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o sistema adquire caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população.
Esse é o primeiro desenvolvimento dela. Vamos ver o que ela fez, onde está o argumento e onde está um embasamento teórico desse argumento. Percebam que é um parágrafo bem grande, é um parágrafo bastante volumoso, cheio de conteúdos, mas ele pode ser quebrado em partes menores, a gente vai entender agora. Pronto, foi. Vejamos na parte azul que nós temos a citação do embasamento. A autora traz Michel Foucault, que é um filósofo muito conceituado, muito importante, e ela traz um conceito dele. Essa ideia de que o poder no sentido abstrato da coisa, sabe? A capacidade de influenciar pessoas. Isso é poder, né? Nesse sentido. Que esse poder é utilizado através da linguagem. E essa linguagem cria formas de opressão na população. Então, o que ela quer dizer com Foucault é o seguinte: dependendo do discurso que é dito, da fala que é veiculada nas mídias, pessoas se sentem oprimidas, se sentem inferiorizadas e isso muda o comportamento delas. Aí o que acontece? Ela usa essa ideia do Foucault para justificar a tese dela lá da introdução, de que o cinema é segregado, o cinema é desigual e não democratizado por conta do discurso. Ela usa Foucault para justificar isso, tá? E aí entra o argumento, e aí entra a coisa nova que ela traz para a gente, que é isso. Constata-se que o discurso hegemônico introduzido moldou o comportamento do cidadão. Ela está retomando o que ela falou lá em cima, mas agora justificado por Foucault. As partes em branco, que eu não marquei com cor nenhuma, são ênfase, são repetição da ideia original sobre essa questão de o problema do cinema ser causado pelo discurso elitista, pelo discurso das elites e que esse discurso oprime. É como se fosse um reforço, tá? É um grande reforço. Então vamos lá para o segundo desenvolvimento. Esse primeiro fala de onde isso vem, qual é a causa desse problema, a causa do discurso, a fonte desse discurso e de onde vem o poder desse discurso. É uma grande causa. E aí, meus queridos, aguardamos o momento, o controle... Aí foi. Ela foi para trás. Agora foi para frente. Será que foi? Não foi. Não foi de novo. Vamos tentar aqui. Um momento. Opa. Foi. Pronto. Desenvolvimento 2. Logo em seguida, continuando imediatamente após o outro parágrafo, nós temos o seguinte: além disso, além daquilo que ela falou no primeiro parágrafo, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo dos ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então vejam a força, né? Representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Vejam a força do discurso. Nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se, ou seja, são vistas, são notadas duas questões. Duas situações, né? Duas divisões. Uma sociedade normal e uma sociedade patológica, doente. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente doente, patológico, em crise, rompe, cessa, acaba com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o processo coletivo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então o que ela faz aqui agora? Ela pega aquela ideia do discurso, do poder do discurso, da força da pressão, de um pensamento elitista, e aqui ela diz as consequências. Na opinião dela, essa não democratização, essa segregação representa um retrocesso e, vamos lá, não favorece o processo coletivo. Como assim não favorece o processo coletivo? Não favorece que as pessoas vivam melhor, se desenvolvam intelectualmente, espiritualmente, não favorece o progresso da sociedade como um todo. E para isso não ser só ideia da cabeça dela, ela cita quem? Durkheim. Émile Durkheim é um cara, é um sociólogo francês que tem esse pensamento que ela traz para a gente. Então vamos lá
para ver a divisãozinha mais bonitinha dos pontos dela. Calma, botãozinho. Foi! Então, a gente vê o seguinte, que aquela primeira parte, além disso, uma comunidade que restringe representa um retrocesso. Esse primeiro trecho é a opinião dela, é o argumento dela, representa um retrocesso. E aí, como é que esse retrocesso acontece? Ela usa Durkheim para justificar como esse retrocesso acontece. O retrocesso acontece porque a população desigual, com acesso desigual, não consegue evoluir, tá? Então, essa é a grande questão, essa é a grande chave para o uso de argumentos. Primeiro ela cita Foucault, agora ela cita Durkheim, mas aí é a grande questão que eu queria trazer para vocês. Vocês não precisam fazer citação desse jeito, uma citação por parágrafo, um autor diferente por parágrafo, não precisa de tudo isso. Se você puder, beleza, excelente, mas se tiver um só, se tiver um estudo, se tiver um caso visto na literatura, se tiver um caso visto em alguma série, por exemplo, você pode citar série, pode citar filme, desde que tenha a ver, né, com o seu tema, obviamente, pode citar, pode trazer. Na aula do mês passado eu trouxe um que citava aquele Sim Alguma Coisa, que é um filme brasileiro. Então pode, sejam criativos na hora de trazer a citação. Agora, tem que ter relação, tem que ter vínculo com o tema que você está falando. Por exemplo, esse exemplo do Durkheim de normal e patológica, uma sociedade patológica é uma sociedade em crise, e ela pega essa crise e descreve essa crise como uma segregação de cinema. Cá entre nós, eu acho que foi, na minha opinião, sinceramente, agora entrando na seara da opinião, eu acho que foi uma ponte meio longa. Ela conseguiu amarrar bem, claro, com excelente habilidade, nenhum demérito para a aluna, ficou muito bom, tanto que foi 1000. Mas essa ideia do Durkheim ficou muito, sabe, para mim ficou um pouco distante. Ela teve que fazer um jogo argumentativo um pouco maior, teve que ter um jogo de cintura um pouco maior para amarrar as duas ideias. Então, por exemplo, se você não trouxesse essa citação e tivesse trazido a do Foucault, seu texto não perderia tanto. Tá excelente do jeito que tá, obviamente, está muito bom, mas poderia ter sido feito de outro jeito, então não se preocupem, tá? E aí uma pergunta que me fazem muito, mas professor, como é que eu consigo essas citações? Como é que eu entendo? Como é que eu entro em contato com esses dados, com esses pensamentos? É simples, gente. Vivam, leiam, entrem em contato com notícias, entrem em contato com jornais, assistam a séries, vejam filmes, ou assistam videoaula, sabe? Vivam informação. Porque nunca se sabe quando algo imprescindível, quando algo importante, algo excepcional cai na sua mão, tá? Então, fiquem sempre atentos, porque o conhecimento de mundo de vocês, música também pode usar letra de música, música é literatura, música é poesia, né? Enfim, pode ser utilizado, desde que, mais uma vez, tenha relação com o tema abordado. Vamos lá. E aí, sintetizando tudo isso que eu falei, vejam a estratégia argumentativa da estudante. Primeiro ela fala de causas. Ela usa o conceito de Foucault para descrever a causa do evento lá da tese dela. Qual é a causa desse discurso elitista? Ela justifica com Foucault os jogos de poder utilizados, os jogos de poder que se dão pela linguagem na sociedade. A causa do nosso problema, fala da causa. E depois fala da consequência. Quais são as consequências dessa segregação? Ela usa Durkheim, a autora usa Durkheim nessas consequências para dizer que uma sociedade desigual, uma sociedade com desigualdade de acesso ao cinema é uma sociedade em crise. E uma sociedade em crise é uma sociedade patológica, doente, que, segundo Durkheim, não avança. E é interessante que essa citação de Durkheim ela podia ser utilizada em qualquer tema de problema social. Sabe, a persistência da violência contra a mulher.
Essa persistência gera uma desigualdade entre os gêneros e essa desigualdade põe a sociedade em crise. A questão da outro tema do Enem muito discutido foi aquele da medidas pedagógicas para a inclusão de surdos na escola, na educação. Podia ter usado, porque quando o surdo não tem acesso, a sociedade fica desigual. Com a sociedade desigual, a sociedade está em crise. E a sociedade em crise, a sociedade não avança. Vejam que esse conceito do Durkheim pode ser usado em um monte de temas diferentes, dependendo do seu jogo de cintura argumentativo, né? da sua habilidade de argumentar. Então vejam como você pode adaptar de vez em quando uma ideia ao seu tema. Mas muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem vezes que o aluno não é tão feliz, não é tão habilidoso como a Alana e acaba fazendo uma citação que não tem nada a ver com o seu tema. E isso perde ponto, tá, gente? Perde ponto em argumentação na competência 3, ok, gente? Tranquilo? E aí, vamos lá para... Por fim, o fim. A conclusão e o fechar das cortinas, tá? Então, vamos lá. Opa. Um momentinho. Opa, foi. Não, agora foi. Pronto. A conclusão é a grande chave de ouro do seu texto. É o grand finale, como você fala em francês. Grand finale. É a grande finalização, a grande conclusão, o grande fechamento das ideias do seu texto, tá? E uma boa conclusão, gente, fica na memória. Uma boa conclusão é a diferença entre um texto que é esquecido daqui a 5 minutos e um texto que marca a memória, que marca a alma e que marca a vida das pessoas. Saindo um pouco de texto e entrando mais em mídias em geral, por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês assistiram aí o Vingadores Guerra Infinita, o filme da Marvel cheio de super-heróis, que teve aquele final, que eu não vou dizer porque, né, spoiler, não vou estragar, não vou acabar com a diversão de ninguém. Então, mas teve aquele final, quem viu sabe, e aquele final, pum, explodiu a mente de milhares, de milhões de pessoas mundo afora. Então, o final impactante, um final grandioso, ele faz o seu texto permanecer no tempo e no espaço. O que mais tem são mídias que são excelentes na introdução, tem um desenvolvimento muito legal, mas chega na conclusão, bum, derrapa, cai, faz uma conclusão ruim, não fecha todos os pontos trazidos, não dá um sentimento de finitude, de conclusão para a ideia apresentada. Na redação do Enem é a mesma coisa. Apesar da redação do Enem, na conclusão, ser marcada pela proposta de intervenção, que a gente vai falar já daqui a pouco, é necessário que haja ou a reafirmação da tese ou a conclusão do pensamento iniciado lá em cima e defendido no desenvolvimento. É preciso que haja esse movimento argumentativo, porque senão, sem ele, o seu texto fica com informações a desejar, fica com informações faltando e o seu leitor com certeza vai sentir tudo isso. Vamos ver o exemplo da nossa aluna, Alana. Vamos ver o exemplo dela. Foi! Não, calma. Antes do exemplo, falar da proposta de intervenção. Gente, a proposta de intervenção é no Enem a alma da conclusão. Tem uma competência, que é a competência 5, especialmente designada para a proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção é a parte da redação do Enem que testa o que de você? Testa a capacidade que você, meu querido aluno, tem de intervir, de deixar sua marca na sociedade, deixar sua marca no problema que é abordado no Enem. Então, proposta de intervenção. Normalmente localizada na conclusão do texto, a proposta de intervenção é o momento em que o estudante sugere uma medida efetiva para se tratar a questão apresentada pelo tema. Obviamente, ninguém aqui
é milagreiro, ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai de fato propor a solução definitiva para o fim dos problemas sociais. Não será você, nem eu, nem os outros milhões de alunos que fazem o Enem que irão criar a solução mágica para o fim da persistência da violência contra a mulher. Nem, por exemplo, o fim da não democratização do cinema no Brasil. Mas, qual é a grande questão? O Enem ele sugere para ver no aluno a capacidade que ele tem de refletir, de hipotetizar, de supor e de propor ideias que finalmente possam pelo menos aliviar o problema, aliviar as nossas crises diversas, né? No Enem são essas crises sociais mais graves, né? Mais latentes, e por isso a solução é só realmente um grande alívio. E aí o que tem que conter na nossa proposta de intervenção? Ela tem que ser concreta, tem que ter o que é possível fazer para atenuar, para melhorar a situação, para intervir no problema, quem deve executar essa ação, como essa ação deve ser feita por meios práticos, tá? E que efeito essa mudança pode alcançar. Vocês podem sintetizar essa ideia toda que eu estou trazendo aqui em 4 perguntinhas. Quem, o que, como, por quê? Então, essas são as perguntas que sintetizam a proposta de intervenção. Essas são as perguntas que trazem, que mostram, na verdade, para o corretor do Enem, que você pensa nas aplicações sociais, que você tem um interesse pelo funcionamento efetivo da sociedade. Não ficar apenas no mundo das ideias, não ficar apenas, não, mas se todos nós dermos as mãos e um grande coletivo de bondade, e aí, com isso, o nosso problema se resolverá. Ou, se Deus quiser, com a sua graça e com a sua glória, nosso problema será resolvido. Não, gente, tem que ser questões concretas, agentes sociais concretos. O governo, a escola, a mídia, a família, tem que ser elementos, tem que ser instituições sociais, que é o nome que a gente dá para essa questão toda, concretos, tá? Tem que ser tudo concreto, para que o seu corretor tenha a noção de que você consegue pensar na nossa sociedade real, tal como ela é, ok? Então vamos ver a proposta de intervenção da nossa querida. Então vamos lá. Depreende-se, portanto, ou seja, conseguimos definir, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, além disso, a instituição educacional, a escola, deve proporcionar aos indivíduos, às pessoas, né, aos estudantes, uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por meio de debates e palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento da população. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, percebam como ela faz tudo o que a gente comentou ali na questão da introdução. Faz tudo o que a gente comentou. Ela dá um grande fechamento para a tese, ela dá um grande arremate, né, uma grande conclusão para a tese, e aí entra na proposta de intervenção, que é o grande essencial da conclusão. Vamos ver como ela faz isso exatamente. Vamos ver? Então, foi. Então, a gente tem aí no nosso azul mais clarinho a retomada da tese. Depreende-se, portanto, a relevância do acesso ao cinema no Brasil, da tese e do tema. Então, depois disso, ela entra nas 2 propostas de intervenção. Isso é uma coisa interessante, que é bom comentar. Antigamente, só se exigia do aluno uma proposta de intervenção, uma forma de se intervir na sociedade, uma proposta para mudar a nossa situação. Agora, o recomendado é que sejam 2 propostas, 2 agentes, 2 ações, 2 modos e 2 fins.
2 vezes de tudo. 2, 2, 2, tá? Agora é uma nova tendência, né? Então é bom ficar ligado nisso. Percebam que tá tudo completinho, tá tudo como a gente abordou aqui, tá? Mas, uma última coisa, nessa... Opa, tá desenvolvimento aí no slide agora que eu vi, mas é conclusão, tá, gente? Foi um pequeno deslize, mas é conclusão. Mas, voltando para finalizar, percebam uma coisa de natureza linguística, textual, que seria interessante vocês prestarem atenção. Vejam que na proposta de intervenção 1, ela faz um período com 1, 2, 3, 4 linhas inteiras, numa grande frase. A distância entre um ponto final e outro são 4 linhas. Vejam como é cansativo ler esse trecho. Eu vou reler com vocês. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica do cotidiano nos meios de comunicação por meio de anúncios a fim de colaborar com o acesso igualitário. Período enorme. Vejam também que tem outro período enorme. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Peço desculpas também, foi uma leitura bem rápida, mas para vocês verem como um período grande e não dividido cria essa leitura cansativa e essa leitura rápida. Mas enfim, o texto dela está muito bom. Em geral, o texto dela, como vocês perceberam nessa nossa caminhada, apresenta tudo que a gente viu de interessante, viu de importante e viu de bom numa redação nota 1000 do Enem. Então o 1000 dela é merecido. Imagina que ela fez essa redação no ambiente de prova, com toda aquela questão, né, de pressão, de tempo e de... Enfim, tudo que gira em torno disso, né? E ela conseguiu fazer um texto desses. Excelente, tem que tirar o chapéu para essa aluna, muito bom. E eu espero que vocês tenham entendido os movimentos argumentativos que ela fez, a estrutura que ela segue, o motivo de cada ponto que ela coloca. Então, é muito importante, é muito interessante que se estude, gente. Redação é prática. Esse não é o primeiro texto dessa aluna, não deve ser nem o 10º, nem o 20º, ela deve ter escrito centenas de textos. Então, gente, pratiquem, esforcem-se, não desanimem. Escrever é uma prática, é como jogar bola, é como ser atleta. A prática leva à perfeição, tá, gente? Então, pratiquem mais, porque é com isso, com essa prática que se adquire essa proficiência dela. É com a prática que a gente sabe onde colocar o quê, onde colocar outra coisa, que citação é boa, que citação é ruim, como é que está muito grande, como é que está muito curto. Você sente essas coisas a partir da prática e do estudo constantes, tá? Estudem as estratégias de introdução, estudem as estratégias de desenvolvimento, estudem as estratégias de conclusão, estudem tudo isso, porque um texto, para ser completo, um texto para ter esse efeito duradouro de convencimento que a gente viu lá no começo, precisa de tudo isso, tá, gente? Vamos só para um grande resuminho. Hangar. Opa, não, volta, é para frente. Por quê? Para quê? Desenvolvimento 1, desenvolvimento final 1. Pronto, e a gente volta para a grande estrutura do nosso Enem, para a grande estrutura do nosso texto. Que é que a gente já viu lá, é só uma repetição do slide de fato, mas redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, apresentar o tema e expor a tese. Lembrem-se disso, não deixem sua redação sem um ponto de vista, tá? Mas esse ponto de vista tem que ser feito de maneira imparcial, de maneira objetiva, sem o eu. O desenvolvimento, trazer argumentos, trazer fatos, trazer pontos de vista para tudo. E a conclusão, trazer justamente a proposta de intervenção e o grande fechamento. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido agradável. Eu queria agradecer mais uma vez a Secretaria de Educação por essa oportunidade, agradecer ao Colégio Cognitivo e agradecer aqui as meninas maravilhosas que me ajudaram aqui nos bastidores, agradecer os intérpretes também.
E é isso, gente. Muito obrigado e cuidem-se!